Bom, eu vou entrevistar neste momento o doutor Gustavo, procurador do município de Ariquemes. Estão jogando imagens, precisa dessas imagens com urgência. Dá uma olhada lá para mim, Cláudio, ver se você consegue mandar com urgência. Devido a uma situação que aconteceu, nós vamos explanar para a sociedade. Eu fui acionado hoje cedo por moradores do Nova Esperança, né, ali que é no Rota do Sol. Segundo eles, receberam uma ordem de despejo. Há cerca de 7 anos atrás, quando aconteceu essa invasão, algum tempo atrás, eu me lembro que a nossa equipe foi lá e eu levei a matéria ao ar e eu falei, gente, a gente foi transparente no ar, que na invasão realmente não teria como base legal para as pessoas ficarem e que uma hora a bomba ia estourar. Se passaram 7 anos, algumas pessoas construíram, para piorar a situação, algumas pessoas que invadiram na época sabiam que a bomba ia estourar, venderam os terrenos. E tem pessoas simples que acabaram pegando casa que estava pagando e trocaram. Tem pessoas que trocaram chácara no terreno. E a bomba chegou agora. E tem pessoas que construíram casas até de alvenaria no local. E ainda se tornou mais grave, eu nem sabia que tem um trecho ali que é área particular e invadiram essa área particular e o dono entrou na justiça também, requerendo aí a posse, né, da área. É uma situação difícil, eu fiz a matéria, a gente tem que falar a verdade, não adianta eu querer fazer uma matéria e enganar as pessoas. Eu falei, é difícil vocês praticamente reverterem essa situação. Mas vamos procurar informações com o doutor Gustavo. Eu quero agradecer o doutor Gustavo por dar a cara a tapa, se colocar à disposição para municiar esses moradores com informações e a população também, porque não é um assunto fácil e não é um assunto que vai trazer felicidade, mas vai servir de orientação para outras pessoas e também alguma informação necessária para essas pessoas que estão com uma ordem de despejo. Doutor, muito obrigado por se colocar à disposição, é uma honra. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os seus telespectadores. Para nós, da Prefeitura de Ariquemes, é sinônimo de prestígio participar do seu programa. Doutor, é um assunto que não é fácil, mas o senhor já está a par dessa situação. Pelo jeito, há uma ordem judicial de despejo nessa localidade conhecida como Nova Esperança, que é ali no Rota do Sol, e esses moradores terão que desocupar essa área. Procede essa informação? Ricardo, nós não tínhamos notícia ainda dessa situação desde que a prefeita assumiu no dia 5 ou 6 de janeiro, não vou me recordar agora com absoluta precisão, mas essa informação chegou até nós durante esta semana agora, né? Evidentemente, vários setores da prefeitura funcionam, né, muitas vezes sem ciência plena de todo mundo do que está acontecendo, porque são trabalhos técnicos que são desenvolvidos por servidores técnicos de carreira e que esses trabalhos continuam naturalmente a se desenvolver. A situação lá no local se trata de uma área pública e também de uma área de preservação permanente ambiental, uma APP, que foi ocupada irregularmente, né, popularmente, né, invadida, vamos dizer assim, e o município de Ariquemes, em 2016, ingressou com uma ação judicial que visava desocupar essa área, né. Houve até, acredito que um procedimento prévio do Ministério Público, houve uma tratativa com a Defensoria Pública à época. Por decisão judicial foi afixado um cartaz lá no local, né? Enfim, tem até um relatório fotográfico disso tudo no processo, e a gente tomou ciência da situação agora, e tudo isso se desenrolou desde 2016. Nessa ação judicial, essa ação judicial veio se desenrolando, e culminou numa decisão judicial definitiva de mérito. E essa decisão hoje é definitiva porque todos os recursos já se esgotaram, essa decisão está transitada em julgado, ela é uma decisão judicial do Tribunal de Justiça definitiva e aparentemente agora está em fase de cumprimento. Foi dado um prazo para que as pessoas desocupem o local
E da nossa parte, nós tivemos a notícia agora, e já esta semana, eu já determinei aqui, através da assessoria jurídica da Procuradoria, que nós entrássemos em contato com a SENDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Elas estiveram aqui ontem conosco, estávamos conversando isso aqui ontem, e a Secretaria de Desenvolvimento Social vai fazer uma gestão junto a essas famílias. Nós vamos tentar auxiliar essas famílias naquilo que tiver ao nosso alcance. Evidentemente, é uma situação que nós não podemos fazer muita coisa quanto à ocupação desse local, né? Como eu disse, é uma área pública e uma área de preservação permanente, também tem um trecho lá que é um trecho de APP, e evidentemente a decisão judicial ela deve ser cumprida, né? Mas nós não estamos nos omitindo, nós estamos, já pedimos, e a Secretaria de Desenvolvimento Social disse que vai fazer um atendimento a essas famílias lá no local, né? Esse atendimento ele é multifacetado, eu acredito que ele vai ter vários tipos de assistência que serão oferecidos a essas pessoas lá, e nós esperamos auxiliar esses cidadãos de alguma forma. A gente sabe que é uma situação incomum, né, pelo desenrolar dos fatos, né, acabou se tornando uma situação bastante incomum, em que houve uma ação judicial em 2016, que tramitou até agora. Então a gente precisa dar atenção agora e tentar resolver isso da melhor forma possível para as pessoas lá. Bom, doutor, eu assim, não é fácil dar uma notícia desta, né? A gente sabe, tem pessoas ali que tinham uma esperança ali em cima. Mas também a gente não pode agir com assim, se eu chegar para uma pessoa e dar uma esperança para ela que ela vai conseguir ali, eu vou estar sendo mentiroso, e né, isso eu falei há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu falei, isso vai estourar e vai dar problema. Tanto que tem pessoas que agiram de má fé, doutor, eu observei ali, pessoas que invadiram o local e rapidamente já venderam a área. Então, se a pessoa invade e ela vende, ela não está precisando de forma alguma. E tem pessoas que morando longe, né, com uma chacrinha, foram trocar até chácara em terreno e acamparam ali para morar ali. Na experiência jurídica que o senhor tem, eu sou leigo, a gente tem, o pouco que nós temos, nós levamos, mas é importante para mim sugar o senhor com informações. O juiz, ele teria condições de dar uma decisão contrária numa situação como essa? Eu creio que não, porque é uma invasão, assim, ele haveria essa possibilidade? Não, Ricardo, não. Tecnicamente, né, falando aqui do campo jurídico da situação, são áreas públicas, e essas áreas públicas elas não são passíveis de ser adquiridas por meio de uso capião. Então, nesse sentido, que essas áreas públicas elas não podem ser ocupadas de qualquer forma, de qualquer maneira, e notadamente ali naquele local onde há também área de preservação permanente, que também pela legislação federal e municipal também não são passíveis de ocupação humana, não são passíveis de ser antropizadas, vamos dizer assim. Então, realmente a decisão judicial neste ponto, ela segue a lei, segue as normas do nosso país, e assim como a atuação que o município fez em 2016 foi nesse sentido de desocupação dessa área, né, que ela é uma área comum a toda a coletividade, ela não pode ser, vamos dizer, particularizada, né, notadamente nesse caso que você disse tem que há um ganho financeiro a particulares em cima de terras públicas. Então, o poder público não pode tolerar isso, e assim não o tolerou o Poder Judiciário. É importante lembrar que a nossa fiscalização, ela comumente tem essa informação que você acabou de partilhar conosco, que é a informação de que essas invasões elas servem comumente para que particulares, após invadir, façam a venda e obtenham ganhos financeiros, vantagens indevidas com isso. Mas cabe a nós, como
Poder Executivo apenas o ordenamento urbanístico, ou seja, da própria ocupação. Nós não temos competência, nem atribuição, nem sequer aparato para poder investigar ou até mesmo combater esse tipo de situação. Lembrando que as pessoas que eventualmente tenham sido vítimas desses fatos, elas podem conduzir isso à Polícia Civil, à Delegacia de Polícia Civil aqui de Ariquemes ou ao próprio Ministério Público. Bom, eu deixei também, na entrevista mesmo eu falei que, por exemplo, esse abacaxi caiu no colo de vocês, né? Como o senhor citou praticamente da entrevista, vocês assumiram o mandato, mas isso já tinha uma questão judicial lá atrás, a invasão não foi na época da gestão de vocês, então já tinha lá atrás. O juiz determinou, o juiz não tinha como, né, dar uma sentença contrária devido às situações, às evidências que estão ali. E, pelo que eu sinto nas pessoas, eles têm uma esperança que a prefeita dê uma peitada no juiz e autorize todo mundo ficar ali. Eu também falei que isso é impossível ela fazer, porque ela vai responder judicialmente se fizer isso. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. O que a prefeita pode fazer nesse caso? Certamente a prefeita não vai descumprir uma decisão judicial, nenhuma autoridade ou nenhum cidadão pode assim fazê-lo. E, na verdade, a prefeita também tem a responsabilidade dela funcional em relação aos bens públicos, né, ao patrimônio público que ela hoje, vamos dizer assim, gerencia para toda a população. Então, é um patrimônio coletivo, aquelas áreas urbanas ali, e ela tem que cuidar para que esse patrimônio continue coletivo. Então, evidentemente, a prefeita não vai, como você disse, peitar essa decisão judicial, nem pode fazê-lo sob pena de responder por isso, e nem mesmo ela vai fazer algo para que a decisão judicial seja descumprida por outras vias, né? O que a prefeita pode fazer, o que nós já estamos fazendo, é tentar auxiliar essas famílias. Como eu disse a você anteriormente, nós já falamos com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a SENTES, já falamos com eles e eles se dispuseram a fazer esse trabalho lá com esse pessoal no local. Então, como eu disse, são vários tipos de atendimentos, né? Nós estávamos discutindo aqui o que eles vão fazer. Evidentemente, isso é matéria da esfera deles, eu não posso aqui nem dizer, porque às vezes eu vou estar até falando alguma coisa errada, mas o ideal é que aguardemos aí, eu acredito que no máximo na segunda-feira a Secretaria de Assistência Social já esteja em campo lá com essas famílias para levantar a situação de cada um, para ver o que pode ajudar cada um. Eu acredito que existam situações diferentes lá, né? Então tem que ser dado o tratamento individualizado para cada família lá e a Secretaria de Assistência Social vai fazê-lo, já nos garantiu que vai fazer. Então, nós aguardamos esse desenrolar aí por parte da SENTES. Bom, doutor, vou aproveitar também a sua experiência jurídica e as pessoas prestem atenção no recado aqui que vou tentar extrair do doutor, que é importante. Há 6, 7 anos atrás, teve uma outra situação semelhante a essa, que o pessoal tentou invadir uma área e algumas pessoas foram lá e inflamaram, e eu no ar falei que isso ia dar problema depois. Até eu fui muito criticado, o pessoal me xingou muito, porque eu não estava do lado de famílias carentes. Eu falei assim, não é uma questão de estar do lado, é uma questão de você falar a verdade e não iludir a pessoa para depois ela não ter uma decepção muito maior lá na frente. Foi o que aconteceu hoje com algumas famílias ali, pessoas boas que eu vi ali, que construíram a sua casinha de alvenaria, estão pagando ainda, mas isso não é motivo de subsídio para a pessoa permanecer ali, não vai ter jeito. É triste você ver isso, mas é a realidade. Doutor, se alguém for instigado, preste atenção, comunidade ariquemense, alguém chegar, ainda mais em véspera de política, aparece muito isso aí. Sempre tem um salvador da pátria, alguém assim, chegar e começar a instigar a pessoa a ter uma área da prefeitura que não está usando, pode ir para cima. Vão para cima que vai conseguir, não saia, não arrede o pé, vai para cima e a pessoa iludida entra, limpa, aí começa a construir. Impossível conseguir permanecer em cima da área. Estou errado, doutor? Ô, Ricardo, pertinente o seu questionamento,
Eu lido com essas questões aqui na Procuradoria de Ariquemes, onde eu trabalhei do final de 2010 até 2016, e estou retornando agora. E nesse período todo que estive aqui, nós, volta e meia, fazíamos ações demolitórias contra esse tipo de invasão. Como eu estava dizendo, não sei se cortou aí, volta e meia nós fazíamos ações demolitórias contra esse tipo de situações que são invasões de áreas públicas e até mesmo invasões de áreas de preservação ambiental permanente. E em todas elas, o judiciário sempre deu a mesma solução, que foi determinar a desocupação. Tá? Então, eu sei que existe um problema que essas pessoas passam, eu sei que isso é uma questão social muito cara para a população e que nós devemos ter atenção a isso. Mas, do outro lado, a gente tem que compreender que os bens públicos comuns, eles devem servir a toda a coletividade. E, nesse ponto, a gente tem que observar que, vou te dizer que dizer nunca é muito forte, né? Mas nunca mesmo eu vi uma situação em que essas pessoas conseguiram se manter na posse dessas áreas públicas, tá? Então, é importante que as pessoas entendam que, evidentemente, a gente tem o nosso dever, a nossa obrigação em promover a moradia social para essas pessoas. Gostaria de lembrar também que o programa Minha Casa Minha Vida está suspenso, passando por uma reformulação no âmbito federal. Não existe previsão nesse momento para a abertura desse programa novamente. Evidentemente, a gente monitora essa situação, sabe que temos os nossos deveres, nossas obrigações com a população carente, mas nós precisamos agir dentro das nossas limitações. E as nossas limitações implicam que a gente precisa cuidar das áreas públicas, sejam elas invadidas por quem quer que seja, a gente precisa cuidar para que essas áreas continuem a ser públicas, pertencentes a toda a coletividade da cidade de Ariquemes. Doutor, a última pergunta para o senhor. Tem dois casos ali que eu acho que, assim, acho que até a Secretaria de Ação Social, como o senhor enfatizou, já houve uma reunião com a Secretaria de Ação Social. O amparo que puder ser dado vai ser dado pela Secretaria, começa segunda-feira, então os moradores receberão visita da equipe da Secretaria de Ação Social na segunda-feira, mas tem dois casos ali que me chamou a atenção, mas é um caso fora a parte, que eles estão fora da área da APP. Tem duas senhoras que são mães de crianças especiais. E, pelo jeito, a prefeitura fez uma permissão de ocupação daquela área, segundo teria isso há muitos anos atrás, e estavam pagando até IPTU. Né? Até IPTU. Eu não sei de que forma foi isso, né? Mas, sei lá, são casos que podem ser analisados, eu não sei também. Pelo jeito, eles entraram no pacote também, estão desesperados. E eles falaram que não tinha nada a ver com a invasão, estavam muito tempo antes lá, né? Eu não sei se o senhor tem conhecimento disso também, e se essas pessoas realmente tiver alguma documentação, qual o procedimento que eles têm que tomar? São só duas pessoas, duas famílias. Ricardo, deste caso específico eu não tenho conhecimento. Eu sei que ali existe... acredito que existam 3 tipos ali, né? Até agora, do que eu pude conhecer, são 3 tipos de ocupação ali. Uma em área pública, uma em área de APP e outra, conforme você antecipou inicialmente, numa área particular, que também foi ajuizada a ação judicial para cuidar dessa invasão também. Nesse ponto, eu não sei se elas estão numa área particular que teve IPTU ou não conheço o caso, não foi me dado conhecimento desse caso. Mas caso seja exatamente como você disse, essas pessoas devem procurar a prefeitura, trazer toda a documentação para que a gente possa analisar, verificar se elas estão incluídas também em todo esse bolo desse processo judicial aí que nós estamos comentando aqui, que é de 2016. Às vezes elas nem estejam atingidas por essa decisão judicial, né? Como eu te disse, eu não conheço o caso especificamente, eu teria que conhecer, mas até onde eu sei,
é uma área totalmente irregular, não tem ninguém ali pagando imposto, é realmente uma ocupação irregular, que a gente vai ter que agora cumprir as nossas obrigações em relação à vulnerabilidade social e econômica dessas pessoas, né? No que diz respeito à ocupação da área, a decisão judicial vai ter que ser cumprida. Mas, repito, esses casos pontuais aí, é necessário que seja nos dado conhecimento para que a gente possa orientar essas pessoas ou até tomar uma providência no sentido de fazer uma regularização para elas disso. Lembrando que, como eu estou te dizendo, eu não conheço esses casos. A gente precisa analisar e estudar direitinho, é necessário que essas pessoas compareçam até aqui, ou até mesmo que a Sendes possa ver e fazer esse levantamento e nos repassar, mas, de todo modo, a gente precisaria analisar. Doutor, eu quero agradecer pela participação, pelo carinho, muito obrigado mesmo. Eu sei que não é uma entrevista com notícias boas, né? Nós sabemos que tem famílias, pessoas de bem ali, mas, infelizmente, tomaram uma atitude errada e vão colher consequências dessas atitudes erradas de ocupar uma área que é triste isso. A gente fica triste. E a gente vê pessoas que invadiram já, sabendo que ia dar pepino, já venderam rápido, já passaram para frente e passaram a bomba. E a bomba estourou também no colo de algumas pessoas aí que acharam que iam conseguir. É triste. Doutor, obrigado pela participação e segunda-feira vou até procurar o secretário de Ação Social para passar mais informações àqueles moradores. Agradeço as suas considerações finais, doutor. Obrigado, Ricardo. Evidentemente não é a notícia que eu gostaria de dar aqui às pessoas, mas nesse ponto a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser sincero e a gente precisa ser até responsável com os bens públicos, né, da cidade, e responsável também com a gestão da prefeita, né, que ela não pode tomar decisões que vai implicar numa responsabilidade dela e numa má administração dos bens públicos. Então, por isso, neste ponto, infelizmente, a notícia que nós temos. Porém, como eu disse e repito, nós vamos fazer uma ação de política pública lá, de assistência social a essas famílias. Estamos estudando algumas possibilidades, inclusive, de disponibilizar auxílio para que eles façam a mudança. Nós vamos agir lá, assim, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, eventualmente até com parceria com outras secretarias para ajudá-los. Obrigado, doutor Gustavo. Importante isso. Então, a Secretaria de Ação Social, no que pode ser feito, vai fazer. Vai dar um amparo até onde a lei permite. Então, tá certo? Então, isso é muito importante. Sim. Até me questionaram ontem, Ricardo, se nós poderíamos ceder caminhões para poder ajudar na mudança. Eu até disse que se for para todos, para toda aquela coletividade que está ali instalada, eu até orientei no sentido de que nós poderíamos fazê-lo, sim, dadas as circunstâncias. Só que a gente tem que analisar, né? A gente tem que analisar cada um lá, ver o que eles querem, ver como vai ser feito, enfim. E aí tá com a assistência social para eles poderem fazer esse levantamento e dar o feedback para a gente aqui. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Bom, daqui a pouquinho eu vou levar a matéria, eu estive no local, vamos levar a matéria que eu realizei com os moradores, vamos ouvir. É triste, olha, eu estou triste com isso, não é fácil. Mas sei também que né, eu não vejo uma saída para isso aí, é triste isso. Mas daqui a pouquinho vamos levar ao ar e também vou procurar o secretário de Ação Social, se ele puder participar conosco rapidamente, porque segunda-feira a Secretaria de Ação Social estará entrando ali para conversar com os moradores, para ver o que pode fazer por eles, tá certo? Certa. Você que está pensando em construir ou reformar, aqui é o lugar. Certa Materiais para Construção. Há mais de 12 anos no mercado, a Certa vem oferecendo atendimento de qualidade, excelentes preços e tudo que você precisa para a sua obra. Materiais do início ao fim para a sua construção. Venha fazer parte dessa história de sucesso você também. Certa Materiais para Construção. Olha, daqui a pouquinho informações de elementos que invadiram uma residência para furtar. O dono chegou em casa, chamou a polícia e deu trabalho, viu? Pularam o muro, a polícia foi atrás e pegou os caboclos, a informação daqui a pouquinho.
Eu tenho informações também daqui a pouquinho. O Coronel Pachá, que é o secretário de Segurança Pública do estado de Rondônia, esteve em Ariquemes, participou de uma coletiva com delegados e o Major Bispo, comandante do 7º Batalhão. As informações daqui a pouquinho. Quero informar que o governo Marcos Rocha se reuniu com agricultores na APA. A Polícia Militar Mirim vem de Vatapá para custear despesa da instituição. E quero informar também que hoje tivemos uma operação por parte da Polícia Civil, na verdade o GAECO, que é do Ministério Público, e o chefe da Casa Civil foi afastado do cargo por 180 dias. Então o alvo da operação seria ele e mais algumas pessoas. A informação que foi na manhã de hoje. Daqui a pouquinho as informações estaremos levando ao ar para vocês. Inclusive já tem a nota do governo do estado de Rondônia a respeito da operação por parte do Ministério Público. Vamos falar de Santa Lúcia. Eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe da farmácia Santa Lúcia, com muitas novidades para você. Para você que procura ser sempre bem atendido e ótimos preços em medicamentos na hora de cuidar da sua saúde e a saúde da sua família, então venha para a Farmácia e Laboratório Santa Lúcia. Você que faz uso da farmácia popular tem desconto de 50% nos exames de glicemia e colesterol. Também fazemos aferição de pressão, inalação e teste rápido de diabetes. E aqui no laboratório você encontra um dos melhores preços no exame toxicológico. Pode realizar também um teste para Covid-19 pelo sangue ou suave. E também somos conveniados com mototaxistas, Speedcar e a FAR. Farmácia e Laboratório Santa Lúcia, aqui no setor 5, Avenida Guaporé. Telefone 3536-1590. Vamos ao rápido intervalo comercial e já retornamos.